Se você faz planos para vir para Portugal, muito provavelmente você deve estar se perguntando: em 2023, ainda vale a pena tirar visto para vir legalizado para Portugal? E para te responder isso, eu vou apontar 5 situações que você vai vivenciar aqui, caso decida vir com ou sem visto. E é claro, eu não posso deixar de me apresentar. Eu me chamo Maria Alencar, sou do canal Eu na Europa e o meu objetivo aqui é te mostrar como é Portugal em pleno 2023. Todas as informações atualizadas você vai ver aqui nesse canal. Fica até o final do vídeo que eu vou te revelar coisas que ninguém tem coragem de dizer aqui na internet. Se você está no Brasil e ainda tem essa dúvida se vem para Portugal ou não com visto, eu vou te contar coisas que ninguém tem a coragem de te contar. E por que ninguém tem a coragem de contar? Porque quem está aqui legal não vai sair por aí falando dos problemas que enfrentou em Portugal por meio da decisão que ele tomou de não vir com visto. Afinal de contas, quem é que quer dizer que deu errado? Não é comum ver as pessoas fazerem coisas, arcarem com as consequências e sair por aí dizendo que erraram, que foram penalizadas e que tá tudo bem. Geralmente as pessoas querem contar apenas o que deu certo. Se você me perguntar, Maria, o ideal é vir ou não com visto? O meu conselho e o de muita gente que já está aqui, que já se legalizou, é o mesmo. Vai te dizer, venha com visto, há tantas facilidades para você tirar um visto. Por quê? Porque existem algumas coisas que você vai vivenciar aqui por não ter vindo com visto. Eu sei que quando se está fora de Portugal, o que o imigrante pensa é apenas na rapidez em vir para cá. Só que quando você se vê aqui, você começa a repensar por que você não esperou o visto no seu país de origem, uma vez que aqui demora bastante. Esse é o motivo pelo qual você começa a repensar. Ora, você estava no seu país, passou um tempo lá, podia ter esperado o visto se concluir, mas não, você decide vir para cá sem visto para dar entrada numa manifestação de interesse quando chegar, e aqui você descobre que você vivencia determinadas coisas. Aqui você descobre que o tempo de espera é muito grande. Isso faz com que muita gente que já está aqui repense: poxa, eu poderia ter ido com visto. Então, esse vídeo tem o objetivo de mostrar situações para você que você vai vivenciar se você não vier com visto. Claro que essa é uma decisão sua, só você pode decidir sobre isso. O meu papel aqui é apenas te mostrar o que outras pessoas que já vieram sem visto passaram. Eu não estou aqui para te dizer o que você deve fazer. Eu estou aqui para te mostrar o que as pessoas passam quando elas entram como turista, com a intenção de morar, é claro, e o que elas vivenciam quando elas já entram legalizadas. Assim, você vai poder decidir quais situações você deseja vivenciar. Vamos começar essa reflexão aqui comigo. Se você fizer uma busca rápida na internet, você vai encontrar vários vídeos de pessoas falando da facilidade que é entrar como turista. Só que você não as vê contando o que as pessoas podem passar aqui por ter entrado como turista. Elas não vão te contar isso nunca, porque elas não querem te contar exatamente o que deu errado para elas. Quer um exemplo disso? Hoje, um visto de procura de trabalho, que é um dos meios pelos quais você pode se legalizar estando ainda no Brasil, ele estará pronto em no máximo 3 meses a partir da data que você der entrada. Quando você entra aqui em Portugal como turista com a intenção de ficar, você entra numa fila para você se regularizar. E a prioridade não é quem está aqui. Tem gente que mora aqui, por exemplo, há mais de 2 anos e ainda não conseguiu se regularizar no país. E são essas pessoas que passam as situações que eu vou citar aqui para você.
Quem está na prioridade nessa fila é quem está no seu país de origem, dá entrada não visto e deseja vir para cá legalizado. É isso que as pessoas querem, que os imigrantes entrem aqui de forma regularizada. Por isso é muito mais fácil alguém que está no seu país de origem se regularizar do que quem já está aqui. Há vistos que saem com 2 meses, 60 dias. Tem visto que já saiu com 30 dias. Então imagina aí, você dá a entrada, 30 dias depois, você está com o seu visto e já pode vir para Portugal. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é o prazo de conclusão de um processo de visto. Como eu disse antes, se você pede um visto estando ainda no Brasil, o advogado vai te dar um prazo estimado para o visto sair. Se você entrar como turista, você vai dar entrada no seu processo aqui, mas você não vai saber quando isso vai se concluir. Para te dar uma estimativa de tempo, tem gente aqui que já mora há 2 anos e ainda não conseguiu se regularizar em Portugal. Imagina você estar em Portugal, precisar ir ao Brasil com urgência e não poder ir porque tem medo de não poder voltar? Uma coisa é certa, a maioria das pessoas que entraram como turista e decidiram morar se encontram sem regularização, tem sim esse medo de precisar ir e não poder ir. Até porque você está aqui legal, mas você deixou toda uma família no Brasil. E é claro que pode acontecer alguma coisa com o seu pai, com a sua mãe, com o filho ou com o familiar que seja. Se a sua situação não está regularizada aqui no país, você vai conseguir sim ir para o seu país de origem na hora que você precisar ir. O problema vai ser quando você precisar retornar para cá. O que a imigração vai perceber? Que você já estava aqui ilegal, passou uma quantidade de tempo, não conseguiu se legalizar e quer novamente entrar no país. É assim que eles pensam. Muito provavelmente você não vai conseguir passar pela imigração novamente. Uma vez que você decide entrar no país como turista e ficar no país de forma ilegal, e mesmo que você tenha demonstrado interesse para os órgãos públicos que você deseja ficar por aqui, mesmo que isso tudo tenha acontecido, se você ainda não estiver legalizado, se você ainda não estiver percorrido todo o curso de uma legalização aqui no país, você poderá sim sair para visitar os seus familiares no Brasil, mas na volta você corre o grande risco de não conseguir voltar novamente, de não conseguir entrar. Porque a imigração, ela vai ter acesso ao tempo que você passou aqui. Ela vai ter acesso se você esteve aqui ilegalmente ou não. Claro que isso é uma escolha, gente, é uma questão de escolha. Perceba então a diferença entre o prazo de conclusão do seu visto e entrar aqui legalizado versus entrar no país com medo, permanecer com medo e não saber quando terá a sua situação regularizada, porque é isso que acontece. Muita gente não sabe quando vai terminar o seu processo de legalização. Você hoje deve estar aí pensando assim: ah, mas eu vi com um determinado youtuber que eu posso entrar tranquilamente sem o visto. Posso entrar como turista. Sim, você vai conseguir entrar tranquilamente, até porque você vem para cá como turista. Porém, o que vai acontecer, já que você tem o intuito de ficar nos dias posteriores, são isso. O que eu estou relatando para você aqui são pessoas que vivenciaram entrando como turista e ficando aqui. E por que eu estou te dizendo que esses youtubers não costumam dizer isso para você? Eles não costumam te contar o que você vai passar aqui. Eles vão te contar apenas que você consegue entrar. De fato, eles não estão errados nesse ponto. É mesmo fácil entrar como turista em Portugal. Portugal aceita turista de todos os países. Basta que ele tenha o passaporte e ele conseguirá entrar.
Porém, se você já tem a intenção de ficar, você precisa entender que você também vai passar determinadas coisas e você precisa estar preparado para isso. Então, meu intuito aqui não é desencorajar você. O meu intuito é mostrar os dois lados da moeda de quem entra com visto e quem escolhe entrar sem o visto. Tem mais uma coisa que é preciso te dizer e que é importante para você saber. Como as coisas se resolvem hoje não é a mesma forma como elas se resolviam antigamente. Se você está aí vendo vídeos de 2019, 2020, 2021, eu te indico para você não ir por aí, porque muita coisa mudou de lá para cá. Aliás, em Portugal tudo muda muito rápido numa velocidade gigantesca. O segundo ponto a ser destacado aqui é a questão da burocracia. Se você acha que é burocrático tirar o visto estando no Brasil, imagina estando aqui. Você vai vivenciar a mesma burocracia aqui. E não pense que é só ir no órgão competente, que aqui no caso é o CEF, e dizer: olha, eu quero morar aqui em Portugal. Entrando como turista, você vai precisar organizar as documentações que muitas vezes nem aqui estão. Muitas dessas documentações você deixou lá no Brasil e nem sabia que ia precisar. Olha como isso é complicado. Um exemplo que eu posso compartilhar aqui é que tem família que vem com os filhos e quando chega aqui não consegue matricular o filho na escola imediatamente. Por quê? Porque não trouxe do Brasil um documento necessário para matricular essa criança. Bem, se acontecer com você, infelizmente, você vai ter que voltar com seu filho e ficar com ele em casa até esse documento vir para Portugal. Eu mesma conheço famílias que a mulher não pôde trabalhar imediatamente porque precisou ficar com os filhos em casa, uma vez que os documentos adequados para matricular essa criança não estavam aqui. A pergunta é: você está preparado para isso? Se você contrata um bom advogado, ele vai te dizer tudo o que você deve trazer antes de vir. E aqui você não terá surpresas desse tipo. O terceiro ponto é sobre a contratação ser mais rápida nas empresas. Com visto, você consegue emprego mais rápido do que sem visto. Além de que são empregos que muitas vezes são melhores do que para quem não tem essa opção porque está sem o visto. Existem determinadas empresas que vão te contratar se você tiver vindo com visto para Portugal. E existem empresas que vão te aceitar sem o visto. Porém, você já não vai mais poder escolher entre tantas opções. Você vai aceitar aquela que está disponibilizando uma vaga, mesmo você tendo entrado sem visto. Entre 10 empresas para você fazer entrevista, talvez 5 delas não aceitem sem visto. Isso quer dizer que você só vai poder concorrer à vaga nas outras 5 que vão te aceitar sem o visto. Outro ponto que você está achando, porque é isso que dizem na internet, que você vai chegar aqui como turista e vai começar a trabalhar no dia seguinte. A realidade hoje é diferente do que era há 1 ou 2 anos atrás. Se você chegar aqui sem visto, tem uma série de documentações que você vai precisar tirar antes de buscar emprego. Tem documentos básicos que levam 15 dias, tem documentos que levam 1 mês para você poder receber. A pergunta é: você vai ter dinheiro para ficar turistando nesse período aqui antes de receber esses documentos? Muita gente vai te dizer assim: ah, mas a minha amiga disse que trabalhou no dia seguinte da chegada em Portugal. Aí eu vou fazer uma pontuação com você. Pergunta para essa pessoa como era esse trabalho. Fica a dica aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem documentos e sem visto, você até pode ser contratada por uma empresa que nem vai querer pagar o seu salário.
Por quê? Porque você está ilegal e aceitou o emprego sem estar com os documentos e, portanto, não precisa receber salário. Claro que eu sei que o seu direito, uma vez que você trabalha, é receber salário, mas eu tenho que te dizer que isso também pode acontecer aqui. Você deve estar achando um absurdo, mas não é mentira e não é invenção. Isso acontece com algumas pessoas sim. Nós temos históricos disso aqui. Você entende por que que eu estou pontuando para você determinadas coisas que você pode vivenciar entrando sem o visto? Por isso que no início do vídeo eu te disse que eu ia te revelar determinadas coisas que as pessoas não querem te contar. Tem muito youtuber que não vai dizer isso para você na rede social, porque isso aconteceu com ele. E ele se sente com vergonha de dizer isso, porque ele sabe que foi passado para trás. Ele sabe que foi lesado e que foi enganado. Por motivos óbvios, ele não vai te dizer, mas você precisa estar ciente que isso pode sim acontecer com você. Para você entender como as coisas aqui mudam muito rapidamente, eu vou te dar outro exemplo aqui. Antes aconteciam determinadas coisas que já não estão mais acontecendo. Um exemplo disso é que antigamente você chegava em um restaurante e dizia para o empregador que você queria trabalhar naquele restaurante. O empregador, claro, precisando de mão de obra, te dava um contrato de trabalho. E com ele, você ia até o CEF e dava entrada na sua manifestação de interesse, que é o documento pelo qual você iniciará o seu processo de regularização aqui, uma vez que você entra como turista. Porém, eu tenho conversado com muitos donos de negócios, de empresas, de restaurantes, e eles têm colocado uma situação bem diferente do que era anteriormente. Os empregadores, eles já não estão mais fazendo isso. Por quê? Porque muitos imigrantes entravam em qualquer empresa e aceitavam qualquer emprego em um bar, em um restaurante, muitas vezes, sem que ele quisesse trabalhar naquele lugar, mas ele aceitava. Não era um lugar que ele queria trabalhar. Ele vinha para cá pensando em trabalhar em uma fábrica, mas ele acabava aceitando um emprego no restaurante só para conseguir esse documento com o empregador. E depois eles acabavam saindo da empresa, já que eles haviam conseguido o que queriam, que era somente o contrato de trabalho. Isso é fala dos empregadores, tá, gente? Com esse movimento, muitos empregadores hoje em dia dizem assim: ah, você quer um emprego? Então vá, se regularize junto aos órgãos e depois você volta aqui. Hoje em dia, gente, muita gente entra com visto e o empregador acaba esperando aquele trabalhador que entrou com visto, porque aquele trabalhador, muito provavelmente, se procurar um emprego no restaurante, ele vai permanecer ali, já que ele está regularizado. Aquele candidato à vaga de emprego já entrou regular. Se ele está buscando um emprego no restaurante ou no bar, é porque de alguma forma ele tem interesse em ficar ali. Assim pensam os empreendedores. A gente sabe que o empregador, ele deseja que o funcionário entre, até porque ele passa muito tempo treinando, entre e permaneça. Ele passa aquele período de treinamento, ele passa aquele período de aprendizagem e que ele permaneça ali. Não é interesse do empregador ter uma alta rotatividade no estabelecimento dele. Quando você contrata um serviço seguro, o advogado vai te dar determinadas orientações, vai dar entrada em determinados documentos para você que serão extremamente úteis para que você, assim que chegar, comece logo a trabalhar. Então imagina você chegar aqui com NIF, com NIS e com visto. É chegar, gente, e procurar uma empresa que esteja contratando. Entende como você diminui muito o tempo no qual você chega e o tempo no qual você começa a trabalhar de fato?
Essa questão do tempo, ela é uma das muitas diferenças entre você entrar ou não com visto. O quarto ponto é a questão do agendamento no CEF. Você que ainda está no Brasil pode não saber o que é o CEF, mas você vai saber assim que chegar aqui. E o que é mais importante, você vai saber o que é desejar um agendamento no CEF. Sem um agendamento no CEF, você não vai conseguir autorização de residência para morar legalmente em Portugal. Isso considerando que você veio como turista e está morando aqui. Você vai saber o que é querer e o que é desejar ter um agendamento nesse órgão. É nesse ponto a questão mais importante entre essa diferença de vir ou não com visto. Quando você vem com visto, você já vem com esse agendamento marcado no CEF. Assim, você acaba passando na frente de uma grande fila que já está aqui à espera de agendamento. E você só vai saber o valor que isso tem quando você chegar aqui e ver a quantidade de pessoas que entram ilegalmente sem o visto e que também desejam a mesma entrevista. Essas pessoas, elas estão na fila, muitas delas estão na fila aguardando essa entrevista. E olha, eu preciso te dizer uma coisa. Aqui não existe jeitinho, gente, não tem jeitinho. Não tem nenhum jeitinho para você marcar esse agendamento. Se alguém te vender esse serviço, esse jeitinho, ele vai te dizer assim: olha, eu posso marcar o teu agendamento, eu posso marcar para você. Não caia nessa. Isso é de fato um golpe. Não acerte com ninguém esse tipo de pagamento, de que você vem sem visto e que vai conseguir marcar um agendamento no CEF naquele jeitinho. Não existe isso. Portugal não é um lugar de jeitinho. O quinto e último ponto é a questão da vulnerabilidade. Você vai já entender o que eu quero dizer com isso. O que vocês precisam entender é que fazer algo sabendo que está errado já te deixa numa situação de vulnerabilidade muito grande, já te deixa numa situação de medo muito grande. Você já entra com medo de ser descoberto, uma vez que você está dizendo que vai fazer turismo em Portugal, mas que na verdade você já vendeu tudo no seu país de origem para poder vir para cá. E tem outra, por muito tempo você vai sentir aqui um certo medo. Esse é o relato das pessoas que entraram como turista e passaram a morar e que demoraram para se regularizar. Eu vou te dar alguns exemplos disso. Tem imigrante que passa por determinadas situações e que tem medo, inclusive, de denunciar, tem medo de ir na polícia. Por quê? Porque ele tem medo de ser descoberto que ele está de forma ilegal aqui. Entende como o medo pode te paralisar? Tem uma família aqui que eu conheci pessoalmente que passou uma semana dentro do quarto de hotel sem sair nem para procurar emprego, nem para tirar documentação. Por quê? Porque estava com medo de ser descoberto. Mas você pode até dizer assim: ah, mas isso não vai acontecer comigo. Pode não acontecer isso, mas podem acontecer outras coisas. Uma coisa é certa: o medo, ele pode sim te pregar algumas peças, e isso você não vai poder controlar, até porque você não sabe o que vai viver aqui. Para concluir esse nosso assunto e finalizar esse material que eu fiz especialmente para você e atualizado, eu preciso dizer que vir como turista, sabendo que você deseja ficar, você está escolhendo as vias erradas para morar aqui. Cada dia mais, a polícia da imigração fica mais preparada para identificar quando o turista está mentindo. Se alguém que você assiste aí te falar para você vir como turista e ficar morando até se legalizar, esquece essa pessoa, esquece esse canal. Ela muito provavelmente não vai te ajudar com outras coisas. Tem mais. Você está aí assistindo quem te disse para vir como turista, mas essa pessoa não vai pegar na sua mão e te levar nos órgãos competentes para você se regularizar, não. Essa pessoa, ela tem a vida dela, ela tem a família dela e o trabalho dela.
Você vai chegar aqui achando que ela vai fazer algo caso você precise e ela nem vai te atender, talvez, quando você de fato precisar. Para finalizar aqui a minha fala, eu me direcionei aqui a um visto simples que os portugueses criaram, que é o visto de procura de trabalho. Esse é um visto mais acessível, menos burocrático e que exige menos comprovação financeira. Quando eu fazia o comparativo entre vir ou não de visto, eu estava me referindo a esse visto. Mas você precisa consultar um profissional para saber qual é o visto adequado para a sua situação e para a sua família, inclusive para os seus planos futuros. Depois de assistir esse vídeo sobre o assunto, eu preciso dizer que a decisão é sua. Quem sou eu para dizer o que você vai fazer? Cabe a mim apenas o que eu fiz, que foi mostrar os prós e os contras de vir ou não com visto. E eu pontuei a realidade hoje, porque tem gente aí falando de coisas de 2020. Ouvir várias opiniões faz parte de um bom planejamento de imigração. Eu deixei aqui então uma outra sugestão de vídeo para você entender como é a realidade atual de Portugal. E eu espero, meus amigos, que esse conteúdo tenha sido útil para você. Eu me chamo Maria Alencar, sou do canal Eu na Europa e eu te peço para você se inscrever aqui no meu canal, porque ajuda muito para que eu continue fazendo conteúdo sobre Portugal. Até a próxima, beijinhos!